Olá, classe! Tudo bem com vocês? Muito bem. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Deixa eu vir para o lado de cá. Vou me ampliar um pouquinho, que eu estou muito pequenininha. Saudades de vocês. Logo estaremos juntos, viu? Olha só, vamos conhecer mais uma classe de palavras? Lembra que eu falei para vocês que dentro de uma frase, dentro de um texto, cada palavrinha tem uma função diferente. Uma palavrinha serve para dar nomes às coisas, aos seres, às pessoas, né? Por exemplo, são os substantivos. Algumas palavrinhas características: gordo, magro, alto, baixo, vermelho, azul, amarelo, jovem, brasileiro, são os adjetivos. Outras indicam as ações, o estado, né? Ou fenômenos da natureza, são os verbos. Vou, volto. Os artigos são as palavrinhas que acompanham os substantivos, o, a, os, as, um. E hoje nós vamos conhecer as preposições. Vocês vão ver que as preposições são palavras que servem para unir termos, para juntar orações ou palavras, né? E que essas palavrinhas, quando elas estão sozinhas, elas não significam nada. Mas quando elas estão lá juntando esses termos, aí elas ficam cheias de significado. Vamos ver? Olha então. O que é preposição? Preposição é uma palavra invariável. O que isso quer dizer? Que ela não muda conforme feminino, masculino, plural, conforme o tempo. Não. Ela deve estar antes de um termo que pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, um advérbio. Ela vem antes. Colocada nessa posição, ela é capaz de estabelecer uma relação de dependência entre esse termo e um principal. Essa relação pode ser de posse, de modo, de lugar, causa, fim, entre outros. Daqui a pouco você vai entender isso. Vamos lá. Vamos lá. A maioria das preposições, como eu já disse, são palavras vazias de sentido. Por exemplo, de, com, sozinhas, elas não têm sentido nenhum. Mas, ao ligarem palavras ou orações, elas estabelecem determinados significados, que são definidos pelo contexto. A gente tem que ler a frase para conseguir entender o significado. Vamos ver? Olha essa frase aqui, olha. São lindos os olhos de Patrícia. O de é uma preposição. E o que ele indica? Que esses olhos são de quem? Da Patrícia. Então, ele indica posse. Quem é o dono, né? Olha essa aqui. Viajará com as amigas. Tá ligando viajará e as amigas, né? Então, esse com aqui tem o sentido de quê? Companhia. Estive em São Paulo. Lugar. Voltaremos de ônibus. É o meio que a gente vai usar para voltar. Parou para abastecer o carro. Para quê? Com que finalidade? Então, esse é o fim. É a finalidade né, dele ter parado, abastecer o carro. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Quer dizer, a causa, né, da morte. Não foi essa, no caso. O assunto: é melhor não falarmos sobre futebol. Oposição, quer dizer que vai contra, é o contrário, né? O avião decola contra o vento. Estamos sem condições de viajar no momento. Recurso, ó, sem condições, não tem recurso para viajar. Matéria: a bicicleta é de alumínio. Matéria não é português, matemática, história, não. Matéria é o material de que a bicicleta foi feita. Instrumento: feriu-se com o martelo. Eu quero chamar a atenção de vocês que aqui, olha, algumas palavrinhas se repete, ó, o de, mas de aqui também. Só que conforme o contexto
texto em que essa palavra está inserida, ela tem um sentido diferente. Se a gente puser a palavrinha de sozinha, ela não significa nada. Se a gente puser a palavra, por exemplo, macaco sozinho, ela significa o nome de um animal, né? Os substantivos têm um sentido, um significado. As preposições não. Sozinha ela não tem. Agora, quando ela está juntando os termos, aí sim, ela tem esses significados aqui, esses sentidos aqui. Vamos continuar vendo. Então, olha, as preposições, elas dividem-se em dois grupos. O grupo das essenciais e das acidentais. Nós vamos focar nas essenciais, tá? Que são aquelas que sempre foram preposição, tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Pessoal, não vão achar que eu tô louca, mas foi minha professora do 5º ano que me ensinou essa musiquinha, lá quando eu tinha a idade de vocês. É para ajudar a guardar as preposições. Essas são as preposições essenciais. E pode ter alguém que fala assim, mas professora, você já disse que a palavrinha a é um artigo. É verdade. Mas vai depender de como ela aparece na frase. Quando o a aparece na frente de um substantivo, querendo acompanhar e dizer a quem eu me refiro, por exemplo, eu vou à escola, quer dizer que eu estou indo até a escola. Esse a é uma preposição. Agora, se eu digo assim, a escola é grande, é um artigo. Vai depender do sentido da frase. Esse a escola é grande, quer dizer, eu estou definindo qual escola que eu estou falando. Você já sabe que eu estou falando do colégio academia, né? A escola é grande. Agora, quando eu digo eu vou à escola, ele tem um sentido de que eu vou até a escola, que eu vou para a escola, aí é preposição, tá? Então, vamos ver mais exemplos. Olha aqui. Ah, mas essas preposições também podem formar, se tiverem mais de uma palavrinha, pode formar uma locução prepositiva. A gente não viu que dois verbos juntos formam uma locução verbal? Pois também existe locução prepositiva. Ela é formada por duas ou mais palavras, sendo que a última delas é uma preposição. Ela atua como uma preposição. Por exemplo, um exército de elfos minúsculos e invisíveis que morava em volta de sua casa. O em volta de... em volta de é a locução prepositiva. São locuções prepositivas. Olha aqui alguns exemplos. A fim de, antes de, ao redor de, junto a, por entre, em volta de acordo com e mais outras. Vamos ver esses exemplos. Ela está em cima da mesa. Em cima da é uma locução prepositiva. O garoto está embaixo da mesa. Embaixo da é uma locução prepositiva, tá? Então, vamos ver aqui um pequeno texto, uma sinopse de uma história em quadrinhos, né? E você vai ver que ela tem algumas preposições aqui, ó. Hilda é uma garota esperta e aventureira que consegue fazer amizade com as mais diversas criaturas, de trolls ameaçados a enigmáticos homens de madeira. Mas ela não está tendo a mesma sorte contra um exército de elfos minúsculos e invisíveis que mora em volta de sua casa. Hilda fará de tudo para defender seu lar e evitar uma mudança para a cidade grande. Mas lidar com os elfos não vai ser nada fácil. Cada etapa precisa ser assinada, carimbada e encaminhada às instâncias superiores. Enquanto lida com a burocracia, Hilda ainda terá de resolver o mistério do gigante que aparece toda noite em sua janela.
Afinal, os gigantes de antigamente não tinham desaparecido. É da Companhia das Letras, esse livrinho aqui. As palavras em negrito são preposições. Por que ela está com dificuldade com os elfos? Com qual das criaturas mencionadas no texto você acredita que faria amizade mais facilmente? Ai, eu não sei se eu faria com alguém. E você? Bom, vamos continuar. Assinale a frase em que a palavra de estabelece uma relação de tempo. Então vamos lá ver. Hilda fará de tudo. Os gigantes de antigamente não tinham desaparecido contra um exército de elfos minúsculos. Olha só. Hilda fará de tudo. Não tem nada a ver com tempo. Tempo, quando a gente fala em tempo, a gente está querendo dizer em quando, né? Os gigantes de antigamente. Aí a gente já sabe o tempo, foi lá no passado, né? Então, a resposta correta é essa daqui. Nós vamos fazer algumas atividades juntos e depois vocês terminam sozinhos, tá? Muito bem. Circule os casos em que a palavra de é usada para indicar a matéria de que uma coisa é feita. Faça aí. E daqui a pouco, dá um pause, faça aí e volta para cá. Tô te esperando que eu tenho essa resposta, mas pensa primeiro você. Bolo de chocolate, sorvete de limão, casa de marimbondo, casaco de couro, carro de corrida, blusa de lã. Se você marcou bolo de chocolate, sorvete de limão, casaco de couro e blusa de lã, você acertou, né? Esse bolo, ele é feito de chocolate. Esse sorvete é feito de limão. Esse casaco é feito de couro e essa blusa é feita de lã. Já aqui, ó, a palavrinha de não tem o sentido da matéria do que ele é feito, mas tem o sentido de finalidade, ó, carro de corrida. Esse carro, ele foi feito para postar corrida, né? E aqui, casa de marimbondo. É de quem é essa casa? Então, aqui ele tem sentido de posse. Estão compreendendo? A mesma preposição de tem sentidos diferentes. Professora, mas eu tenho que decorar tudo isso? Não, claro que não. Você só tem que entender que essas palavrinhas servem para unir termos e que elas só têm sentido quando elas estão unindo esses termos. E a gente encontra o sentido delas prestando atenção na frase toda, no contexto todo. Vamos ver essa daqui, ó. Ligue a frase ao sentido expresso pela preposição com. Então, agora, ó, o com aparece nas 3 frases, mas em cada uma ele vai ter um sentido diferente. Lavei a louça com detergente. Lavei a louça com meu irmão. Lavei a louça com empenho. Então, aqui você vai ligar. Qual é o com que tem sentido de companhia? Qual é o com que tem o sentido de instrumento? E qual tem o sentido de modo? Vamos lá? Se você já pensou, vamos conferir? Olha aqui. Lavei a louça com detergente. Foi o instrumento que eu usei para lavar a louça. Lavei a louça com o meu irmão. Foi a companhia que eu arrumei para lavar a louça. E lavei a louça com empenho. Foi o modo como eu lavei a louça. Estão vendo como é fácil? É só a gente pensar no sentido. Vamos lá. Olha lá. Complete as frases com as preposições da lista a seguir. Depois, numere-as de acordo com o sentido das preposições. Ou seja, você vai completar as frases com as palavrinhas de, a e em, tá? E depois você vai numerar conforme
o sentido, né? Você vai pôr número 1 quando o D estiver dando sentido de origem no tempo. Número 2 quando o D estiver dando ideia de origem no espaço. O número 3 quando o D estiver dando ideia da matéria. O 4 quando a palavrinha A estiver dando ideia de tempo. O 5 quando a palavrinha em estiver dando ideia de situação no tempo. O 6 quando a palavrinha em estiver dando ideia de situação no espaço. O 7, quando a palavrinha a estiver dando ideia de destino, para onde vai, né? E o 8, quando a palavrinha a estiver dando ideia de instrumento. Você vai completar aqui. Primeiro, complete as frases com as palavrinhas de, a e em, conforme você achar que elas combinam. E depois numere aqui, conforme você acha o sentido dessas palavras. Dá um tempinho, um pause e volta para cá que eu estou te esperando. Pensa e depois você testa quantas você acertou. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos ver se você compreendeu, se você acertou. Todos os vasos eram feitos de cerâmica. É a matéria que eles eram feitos. Escrevi tudo a lápis para poder corrigir depois. Era um instrumento, né? Só vamos viajar em abril. Tá dando uma ideia de tempo, né? O museu abre de segunda a sábado. Tempo também, o espaço de tempo. Minha mãe vai a Manaus participar de um congresso. O destino dela, né? A que horas você vai ao cinema? Está perguntando a que horas, quer dizer, é tempo também. Vim de longe só para tocar essa música. É a origem de onde ele veio. E o gato repousava em cima da cômoda, pro lugar, né? Então, os números ficaram 3, 8, 5, 1, 7, 4, 2, 6. Parabéns se você acertou. Se você não acertou, não tem o menor problema. Dá um pause no vídeo, apaga, faz as suas correções, deixa tudo certinho. E se você não entendeu, marca aí para você me perguntar na live. Eu não entendi essa frase, por que que deu essa ideia? E nós vamos falar sobre isso na live. Muito bem. Essa já é muita moleza, né? Muito facinho. Olha, assinale a frase em que a preposição ou a locução prepositiva está de acordo com as figuras. Nós estamos vendo aqui um copo em cima da mesa, né? O que que a gente vai... Esse copo está sob a mesa ou sobre a mesa? O copo está sob ou sobre? O copo está sobre a mesa. Se ele estivesse embaixo, a gente diria sob. Olha aqui esse convite. Convite. Cerimônia às 17. Festa às 20 horas. A festa será após o casamento ou a festa será antes do casamento? É muita moleza. A festa será após o casamento. Marca aí. Muito bem, vou ler esse textinho aqui. Há brincadeiras que só podem ser feitas em lugares como a Antártica. Inclinar para trás contra o vento sem cair no chão, pegar pedaços compridos de gelo que ficam pendurados nas bordas das pedras grandes e fingir que são picolés. Imaginar esculturas nos icebergs, como as pessoas fazem quando olham as nuvens. Improvisar escorregadores, fazer bonecos de neve, pular do alto de morros gelados na neve fofa, fazer snowboard, construir labirintos, esconderijos e uma casa de gelo. Muito bem, eu quero que você encontre aqui as preposições.
grife cada uma delas. Dá um pause no vídeo e volta já. Olha só, conferindo, será que você encontrou essas mesmas preposições? Em, para, contra, sem, de, de. Eu tenho certeza que sim. Era só ir olhando lá na listinha das preposições, né? Muito bem, você vai usar essas mesmas preposições para completar essas frases da atividade 8. Aquelas mesmas que você grifou aqui, tá? Algumas podem se repetir, tá bom? Vamos agora observar este quadro verde. As preposições de, em e por podem se unir a artigos, formando uma só palavra. Observe, ó, aqui nessa linha as preposições, nessa outra coluna aqui, os artigos. Quando a gente junta a preposição de com o artigo a ou as, forma a palavrinha da ou das. Quando a gente junta a preposição de mais o artigo o, forma a palavrinha do. De com uma, forma a palavrinha duma. De com um ou uns, forma a palavrinha dum. Em com a, forma na. Olha só, estão vendo? Então, quer dizer, a palavrinha na não é nem preposição nem artigo, é preposição mais artigo, tá? Em com o, no. Em com uma, numa. Em com um, dá num. Por mais a, dá pela. Olha só. E por mais o, pelo. Muito bem. Você vai ter, então, que fazer essa atividade aqui. Olha o que você tem que fazer. Copie as palavras em destaque nas frases e escreva a preposição e o artigo que as formou. Na noite passada, desci pela escada e tropecei num carrinho. Estão vendo? Na, pela e num. O na já está aqui. Você vai escrever pela e vai escrever num. E vai olhar no quadro verde. Na. Como que eu formo Como que eu formo na? Preposição em mais artigo a. Aqui pela. Como que eu formo pela? Preposição por mais artigo a, né? E o num, como que eu formo? Você vai escrever aqui. Vai fazer isso nessa atividade e nesta daqui também, tá? Olhando no quadro verde. E por último, você vai aqui completar essas frases usando essas palavrinhas aqui, que também podem se repetir, tá bom? E aqui você vai escrever uma frase usando as palavrinhas na e no, de acordo com a ilustração. Por exemplo, o menino está sentado. A menina está sentada, né? Terminando, você vai abrir o seu livro interativo, vai clicar no botão união de preposição com o artigo e vai ter lá uma atividade para você copiar e fazer no seu caderno. Nós vamos corrigir essas atividades na live. Esteja com tudo pronto e muito bem feitinho, para você saber e perguntar as suas dúvidas, tá? Só tem dúvida quem faz. Quem não faz não pode ter dúvidas. Um grande beijo para você e até a próxima aula.